Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 39, que diz: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Bom, queridos, aqui Jesus faz uma observação, ele reconhece que aqueles judeus com os quais ele estava conversando realmente estudavam as Escrituras e não apenas estudavam, mas estudavam cuidadosamente. Diferentemente, por exemplo, de outros judeus com os quais Jesus encontrou, por exemplo, em Mateus 22, em que Jesus diz: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que infelizmente é uma realidade muito grande, mesmo no meio cristão hoje em dia. Pessoas que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E, queridos, isso é fundamental para qualquer pessoa que se diz cristã. Você se dizer cristão e não ter o interesse em conhecer o que Deus deixou na terra escrito para você ler, é um pouco demais, né, queridos? Nós precisamos conhecer, precisamos entender, não é apenas conhecer, você precisa entender o que ali está dizendo, precisa aprender, ou seja, não basta apenas entender, eu entendi. Não, você precisa aprender e guardar aquilo. E por fim, viver. Porque não adianta você aprender tudo, souber tudo, lembrar de tudo, mas não viver isso. Então veja, queridos, que exige uma certa diligência, um certo esforço, você realmente dar valor às Escrituras e buscar. Você precisa ter esse interesse tão grande que te leve a buscar, a conhecer as Escrituras. Hoje em dia as pessoas procuram coisas instantâneas, pílulas mágicas. Mas não funciona assim, queridos. Não funciona assim. Deus quer que você conheça a mente dele, entenda como viver a vida. A Bíblia, quando nos diz que nós temos uma natureza caída, uma natureza má, a Bíblia não nos diz isso para nos deixar nos sentindo piores, ou você ficar pensando, nossa, nós somos horríveis. Não, a Bíblia nos fala isso para que a gente aprenda e reconheça que nós não sabemos viver da melhor forma possível. Não sabemos, queridos. Temos inúmeros problemas dentro de nós, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com o nosso raciocínio, com o nosso bom senso, e se nós não buscarmos instrumentos, não buscarmos conhecimento, não buscarmos uma sabedoria, nós vamos meter os pés pelas mãos, de todas as formas, de formas morais, de formas relacionais, de formas financeiras, de todas as formas, queridos. Então reconheça isso, que você precisa de um pai que te ensina. Esse pai é Deus. E como que ele te ensina? Ele deixa primeiro um livro para você ler, para você conhecer, para você aprender. E é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Veja, quando Jesus diz isso, estudam cuidadosamente, esse ponto foi bom, Jesus reconhece que é algo bom. A frase de Jesus no original expressa como um leão, expressa algo tão forte, tão enfático, como se fosse um leão buscando comida, ou uma pessoa escavando a terra em busca de uma pedra preciosa. E é nessa atitude, nesse valor que nós precisamos dar às Escrituras. Deuteronômio 17, por exemplo, Deus diz, você terá as Escrituras contigo e lerá ela todos os dias da sua vida, para que aprenda e conheça o Senhor seu Deus, e aprenda a guardar todas as palavras, todos os ensinos, a fim de os cumprir, e para que o seu coração não se exalte. O Salmo 1, um salmo que todo mundo conhece. Agora,
Estamos vivendo isso? Ou seja, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual a consequência de meditar na lei do Senhor, ter prazer nela? Porque assim será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Qual que é o segredo de você ter uma vida tranquila, uma vida abençoada, uma vida que, segundo o que Deus quer para você, é meditando nas Escrituras, praticando e vivendo elas, queridos. E é por isso que exige esse esforço de todo dia estar alimentando a sua mente, alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 97 diz: como eu amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que as pessoas ao meu redor, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Então, para você se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe o que fazer, que sabe como se portar, como falar, como resolver, como decidir, como viver, meu amigo, é pela palavra de Deus. A palavra é até mesmo mais importante do que milagres. Por exemplo, Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, tem uma conversa muito interessante. Quando o rico, que está no inferno, ele fala com Abraão, né? Claro que é uma parábola, não há essa comunicação, mas o rico fala com Abraão e diz: rogo-te, ó pai Abraão, que mandes Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. E Abraão lhe responde: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Escrituras, que ouçam as Escrituras. Aí o rico responde: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se eles não ouvem as Escrituras, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, queridos, até para tudo, é as Escrituras que transforma a mente do ser humano, que converte o coração do ser humano, que muda a vida do ser humano. O milagre, é algo instantâneo, um socorro, mas muda só aquele ponto, aquela questão específica, aquele problema particular e imediato, só aquele. As Escrituras criam uma mente para que todos os problemas sejam, primeiro, prevenidos, e os que vierem, talvez de fora, você tenha o bom senso, a sabedoria, a direção que teu Pai já te deu na palavra para resolver aquilo, e para resolver atravessando aquilo com uma alma forte, com uma alma firme, com uma alma que não se abala, uma alma que tem que resolver, a palavra vai me ensinando, Deus vai me ajudando e vamos resolver isso. Então, uma pessoa até com uma postura mais determinada, mais forte, mais corajosa e pronta para tudo. Porque a palavra foi ensinando, foi edificando. Bom, veja então que Jesus faz esse reconhecimento, aqueles judeus realmente conheciam as Escrituras, mas o quanto daquelas Escrituras eles conheciam, mas utilizavam a Bíblia como uma arma de ataque. Muita gente é assim, queridos, usam a Bíblia como arma de ataque, como arma para desprezar os outros ou para condenar pessoas. Quando Jesus diz que você não pode separar joio do trigo, não condene ninguém. Nem despreze ninguém, nem ataque as pessoas. Não, a palavra é para você ajudar as pessoas, para transformar o seu coração a ser mais compassivo e para, com aquela sabedoria, com aquele ensino, levar a mensagem
de amor de Deus pelas pessoas. Por exemplo, há um exemplo disso usando a Bíblia como arma de ataque em João 7, né, quando eles respondem, olha, examine e vê que da Galileia não surge profeta. Então, eles usaram a Bíblia para isso. Olha, nunca surgiu um profeta da Galileia, então vamos desprezar esse aí, não vamos nem analisar o que ele está dizendo, não vamos nem analisar o que ele está fazendo. Olha o tipo de loucura que muitos podem fazer. Então, use as Escrituras para o bem, queridos. Usar a Bíblia para o mal é uma blasfêmia, é um horror. Use a Bíblia para o bem. Bom, e Jesus diz, vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso aqui é muito interessante, queridos. Jesus fala enfaticamente, vocês pensam que nelas têm a vida eterna, deixando aqui bem claro que não é nas Escrituras que a gente tem vida eterna, queridos. Não é nas Escrituras. As Escrituras não dão vida, elas apontam para a vida. Ela nos dá sabedoria para conduzir a vida, para termos um norte, mas a vida não é as Escrituras. A Bíblia não é Deus. A Bíblia aponta para Deus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Não são as Escrituras, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia aponta para Cristo. Daí a imensa importância das Escrituras. A Bíblia nos mostra a necessidade que temos de Cristo, mostra a verdade de quem Cristo é, mostra o ensino da salvação, sempre apontando para Jesus. É nele que nós temos salvação, é pelo Espírito Santo que obtemos santificação, etc. A Bíblia é testemunha de Jesus, desde os primórdios, desde Gênesis, quando diz que do teu descendente virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Desde Deuteronômio, que diz que Deus dizendo a Moisés, eu levantarei um profeta semelhante a ti e porei as minhas palavras na sua boca. Então, as Escrituras elas dão testemunho de Jesus, como o próprio Jesus explica lá em Lucas 24. Ele diz, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo ali estava escrito apontando para Jesus. E a verdade está nele, queridos. Efésios 4 diz, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E a vida é Cristo. Colossenses 3 diz, por exemplo, Cristo que é a sua vida. Nunca misture as coisas, queridos. Deus é Deus. A Bíblia é um testemunho a respeito de Deus. A Bíblia nos leva até Deus, mas é em Deus que nós vivemos. É em Deus que temos a vida eterna, é Deus que nos santifica, é Deus que vai transformando-nos mais e mais. E Ele usa, claro, as Escrituras das mais diversas formas. Mas Deus é Deus, Jesus é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Olhe sempre para Jesus, porque a Bíblia está te ensinando isso. Olhe para Jesus. Aprenda com as Escrituras, aprenda ainda mais com Jesus, com Deus. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.